Oi pessoal, tô passando aqui rapidinho para dizer para vocês que eu tenho um canal no Spotify chamado Entre Livros e Negócios. Ele é 100% em IA e lá eu transformo as principais leituras de vendas, marketing, liderança, estratégia em um podcast bem dinâmico, e toda quinta-feira eu vou subir aqui no YouTube também. E o primeiro episódio de hoje é sobre o livro Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas. Se inscreve no canal e continua me acompanhando. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Entre Livros e Negócios. E hoje para falar sobre um tema, crucial para quem está aí no dia a dia de negociações complexas, vendas de mais valor. Como é que a gente alcança a excelência de verdade e constrói aqueles relacionamentos duradouros com clientes, né? A nossa fonte hoje é um peso pesado, sabe? Um clássico mesmo, baseado numa pesquisa, gigantesca sobre habilidades de vendas. Alcançando Excelência em Vendas e Spin Selling, do Neil Rackham. A gente vai mergulhar a fundo nas descobertas dessa investigação que foi monumental. Pensa só, analisaram 35 mil visitas de vendas ao longo de 12 anos. É muita coisa. Muita coisa mesmo, um trabalho de fôlego, né? Exato. E a nossa missão aqui hoje é tentar extrair as ideias mais poderosas para quem sente na pele esses desafios, né? Ciclo de venda longo, que não acaba mais, decisão de alto risco para o cliente, aquela dificuldade de fechar os negócios grandes mesmo. Vamos ver se essa pesquisa traz uma luz, novas estratégias. Bora lá então. Para começar, o Rackham já chega quebrando tudo, né? Ele diz que muitas técnicas que foram ensinadas por décadas, sabe? Foco no fechamento agressivo, manejo de objeção quase como uma batalha, até o uso de perguntas abertas e fechadas. Ele diz que isso pode atrapalhar em vendas grandes. Isso aí deve ter causado um rebuliço na época, hein? Ah, com certeza. Imagina, né? Ir contra o manual das grandes empresas. Foi bem isso. A pesquisa dele não foi baseada em achismo. Foi observação pura, o que os vendedores faziam na prática. E compararam os que tinham sucesso com os que não tinham em milhares de visitas. A conclusão foi assim bem clara. O que funciona para vender algo pequeno, de baixo valor, numa visita só não ajuda, como muitas vezes atrapalha na venda grande. E o mais curioso, sabe? Muitos dos vendedores top que eles observaram nem sabiam explicar direito por que eram bons. Eles agiam diferente, era quase intuitivo. A pesquisa meio que decodificou isso. Que interessante. Então não é jogar fora tudo que se aprendeu, mas entender que o jogo muda, né? O contexto da venda grande exige outra abordagem. O que define essa venda grande? Por que ela é diferente? Exatamente. A venda grande, geralmente, ela tem um ciclo mais longo. São várias conversas, né? Semanas, meses, às vezes até anos. O dinheiro envolvido para o cliente, o compromisso estratégico, tudo é maior. E o risco também, claro. Ninguém compra algo caro por impulso, né? E quase nunca é uma pessoa só que decide. Tem um monte de gente dando palpite, o decisor final. E outra coisa, a relação com quem vende tende a continuar depois. Não é vender o tchau. Se o cliente faz uma escolha errada numa compra grande, as consequências aparecem, ficam lá, visíveis para todo mundo na empresa dele. Faz todo sentido. Nesse cenário, aquela pressão para fechar logo ou ficar só falando do produto perde a força, né? O cliente precisa sentir confiança, perceber um valor que justifique correr esse risco, investir essa grana toda. A pesquisa, então, valida essa sensação que muito vendedor de projeto complexo tem, de que o relacionamento e construir valor são chave. Sem dúvida. E o Rackham mapeou aqueles 4 estágios clássicos da visita, né? Abertura, investigação, demonstração de capacidade e a obtenção de compromisso. Aí que vem o pulo do gato da pesquisa. Onde, nesses estágios, a diferença entre o sucesso e o fracasso realmente acontece. E olha, não é onde a maioria pensava. Deixa eu adivinhar. Todo mundo acha que é no fechamento, né? A hora do sim ou não. Mas pelo que a gente está conversando, talvez não seja bem aí. Bingo, exatamente.
O estudo mostrou que o estágio de investigação é, assim, disparado mais crítico. A qualidade das perguntas que o vendedor faz, o quanto ele entende mesmo as necessidades do cliente, isso tem uma ligação fortíssima com fechar a venda lá na frente. Sabe aquele vendedor que falam que é fraco de fechamento? Muitas vezes o problema não está ali no final. Ele falhou bem antes lá na investigação. Se você não entende ou não ajuda o cliente a ver a necessidade dele direito, aí na hora de mostrar o produto parece que não conecta. E para conseguir um compromisso só na base da pressão, que a gente já viu que não funciona bem. Isso leva direto para essa questão do fechamento. A cultura de venda sempre colocou o closer num pedestal, né? O cara implacável com aquelas técnicas todas, suposição ou última chance. O que a pesquisa do Rackham mostrou sobre a real eficácia disso em vendas de alto valor. Mostrou uma coisa que na época foi um choque. Em vendas grandes, usar muito essas técnicas de fechamento tradicionais tem uma correlação negativa com o sucesso. Ou seja, quanto mais o vendedor forçava a barra para fechar, menor a chance de conseguir a venda. Tem aquele estudo clássico da loja de fotografia que ele conta, né? Treinaram os vendedores nessas técnicas, resultado, venderam mais filme, coisa barata, mas a venda de câmera cara despencou, caiu de 42% para 33% de sucesso. É um dado forte, né? Nossa, muito forte. Quer dizer que a pressãozinha que funciona por uma coisinha pequena irrita e afasta quando a decisão é mais séria, mais cara. Imagina que comprador profissional, então, deve sentir o cheiro dessas táticas de longe e já cria uma barreira. Exato. Em decisão importante, pressão gera desconfiança. Mas atenção, né? Isso não quer dizer para abandonar o objetivo de fazer a venda andar. O que precisa mudar é a forma de buscar esse avanço. Certo. E como seria essa forma mais eficaz, então, sem a pressão? O Rackham traz uma distinção que é a chave. A diferença entre continuações e avanços. Continuação é aquele fim de reunião meio morno, sabe? Gostei, me liga depois. Educado, mas não leva a lugar nenhum. Um avanço não. É um compromisso do cliente com uma ação concreta que empurra a venda para frente. Tipo, agendar uma demonstração para a equipe técnica dele, ou ele se comprometer a levantar uns dados para você fazer uma análise, ou marcar a reunião com o diretor que decide. Entende? Em vendas complexas, o objetivo de cada reunião deveria ser conseguir um avanço realista. Entendi. Não é o tudo ou nada do fechamento final em cada papo, mas passos firmes que levam até lá. E como é que se consegue esses avanços sem usar a pressão que não funciona? A pesquisa apontou um caminho mais, assim, sutil e eficaz, com 4 passos básicos. Primeiro, checar se você cobriu as preocupações principais do cliente na conversa. Segundo, resumir rapidinho os benefícios-chave que vocês discutiram, e a gente já vai ver o que é benefício de verdade para o SPIN. Terceiro, propor um próximo passo claro. Um avanço que faça sentido ali na conversa. É uma sugestão, não uma ordem. Tem uma frase ótima de um colega do Rackham, Hans Stanek, que ele cita: o objetivo não é fechar a venda, mas abrir um relacionamento. Acho genial isso. Abrir um relacionamento, gostei. Muda a perspectiva toda e conecta de volta com a investigação que você falou que é tão crítica. Se investigar bem a chave e forçar fechamento é furada, como fazer essa investigação direito? O Rackham fala de necessidades implícitas e explícitas, é isso? Isso mesmo. E essa diferença é, nossa, fundamental. Necessidade implícita é a dor, o problema, a insatisfação que o cliente solta. Ah, meu sistema atual é meio lento. Tem uma dificuldadezinha para treinar gente nova. Para vender coisa pequena, ouvir várias dessas já pode ser o gatilho. Mas na venda grande, só fazer uma lista de problemas, de necessidades implícitas, não garante nada. O cliente pode muito bem conviver com aquilo. Agora, a necessidade explícita, essa é diferente. É quando o cliente fala com todas as letras um desejo, uma intenção clara de agir. Preciso de um sistema com 99,9% de uptime. Estou buscando uma solução que reduza meu tempo de treinamento pela metade.
Esses são os sinais de compra fortes na venda grande. E a grande habilidade do vendedor de sucesso nesse jogo é justamente ajudar o cliente a transformar a necessidade implícita em explícita. É fazer o cliente perceber que o problema e as consequências dele, o implícito, pesam mais do que o custo e o risco da solução. É a tal da equação de valor, né? O problema tem que parecer maior para o cliente. E a ferramenta para guiar essa conversa, para amplificar o problema e construir o desejo pela solução, é o famoso método SPNI. Exatamente. SPIN é o acrônimo para a sequência de 4 tipos de perguntas. Usadas na ordem certa, na medida certa, elas ajudam a descobrir e principalmente desenvolver as necessidades do cliente. Vamos lá. S. Perguntas de situação. São para coletar fatos, entender o contexto. Qual sistema vocês usam? Quantas pessoas tem no time? São necessárias, mas cuidado para não exagerar e entediar o cliente, ou parecer que você não fez o dever de casa. Vendedor iniciante costuma fazer muita pergunta S. Perguntas de problema. Essas vão atrás das dificuldades, das insatisfações. E quais os desafios com esse sistema? Está satisfeito com o tempo de resposta do suporte? Elas descobrem as necessidades implícitas. São super importantes, mas sozinhas não resolvem na venda grande. E aí vem as perguntas que fazem a mágica acontecer. E perguntas de implicação. Essas são poderosas. Elas pegam um problema que o cliente mencionou e começam a explorar as consequências daquilo, os efeitos em cadeia, o impacto no negócio. Essa lentidão que você falou, como isso afeta a produtividade? E o prazo para o seu cliente final? Gera hora extra, retrabalho? Elas fazem o problema parecer bem maior, conectam com dinheiro, com o resultado. São o ouro da venda grande, especialmente com quem decide. Aquele exemplo da máquina contor tomate no livro é perfeito. Um problema de ser difícil de usar vira um monte de custo escondido. É aqui que a dor fica grande. Tamanho do problema, essas perguntas mudam o foco para o lado bom, para o valor de resolver aquilo. Se vocês tivessem um sistema mais rápido, como isso ajudaria nas metas? Seria útil reduzir esses custos de treinamento em 50%? O legal aqui é que elas fazem o próprio cliente falar dos benefícios. Isso é muito forte. Ele se convence com as próprias palavras, já derruba a objeção futura e começa a vender a ideia para ele mesmo e para os outros lá dentro. Nossa, percebo que essas perguntas de implicação e necessidade de solução exigem mais do vendedor, né? Mais preparo, talvez até mais coragem. Não é só fazer pergunta óbvia, é ajudar o cliente a pensar no próprio negócio de um jeito mais profundo. Muda a postura mesmo, de vendedor para consultor. É exatamente essa mudança de chave. E exige disciplina, sabe? Porque a vontade de ouvir um probleminha e já pular para oferecer a solução é gigante. Mas resistir a isso e aprofundar com as perguntas IN é o que prepara o terreno para apresentar a solução do jeito certo. E falando em apresentar a solução. Beleza, o cliente já falou a necessidade explícita, já entendeu o tamanho do problema e o valor de resolver. Como a gente mostra que o nosso produto ou serviço é a resposta? Todo treinamento fala de características e benefícios, mas você disse que o Hakan tem uma visão diferente. Tem sim, e é outro ponto que a pesquisa dele questionou o que todo mundo fazia. Ele diferencia 3 coisas, e o impacto delas na venda grande é bem diferente. Características são só fatos. Neutros, nosso software usa criptografia XPTO, temos 5 filiais. Na venda grande, impacto baixo, às vezes até negativo. Não diz como resolve o problema e pode levar a discussão para preço muito cedo. Vantagens. Aqui é mostrar como a característica pode ser usada ou pode ajudar. Por ter criptografia XPTO, ele é mais seguro, com 5 filiais o suporte é mais rápido. Isso é o que muita gente chama de benefício. Só que a pesquisa mostrou que vantagem funciona bem na venda pequena, mas na grande o impacto é fraco. E o pior, vantagem é um prato cheio para gerar objeção. Objeção. Mas por quê? Parece bom falar que é mais seguro. Porque você está oferecendo uma solução meio genérica, sem ligar direto numa dor que o cliente já disse que é importante para ele. Ele pensa, tá, é mais seguro, mas eu preciso disso agora. É minha prioridade.
Entende? Você oferece antes da necessidade estar bem clara e forte para ele. Benefícios na definição do SPIN. Aí sim, o benefício SPIN só entra em campo depois que o cliente falou uma necessidade explícita. Ele mostra como a sua solução atende diretamente àquela necessidade que ele acabou de expressar. Você disse que a segurança dos dados dos seus clientes é crítica. Necessidade explícita. Nossa criptografia XPTO característica garante justamente essa proteção que você busca. Benefício. Esse sim tem um impacto super positivo na venda grande. Mostram que você ouviu e que sua solução resolve o problema dele. Muito claro como é fácil cair na armadilha de ficar falando vantagem achando que está arrasando com o benefício. E exige uma disciplina danada, né? Imagina com um produto novo, a tentação de listar tudo o que ele faz, as características, as vantagens. O certo seria pensar, tá, esse produto novo resolve quais problemas? E aí usar o SPIN para fazer o cliente sentir a dor desses problemas antes de mostrar a solução conectada. Perfeito! O foco muda total. Deixa de ser empurrar a função para ser puxar a necessidade. Isso tem tudo a ver com as objeções, então. Se vantagem gera objeção e o SPIN bem feito constrói o valor antes, o que acontece com aquele monte de técnica para contornar a objeção? Rebater o cliente. Acontece uma coisa quase revolucionária para a época. A melhor tática para a objeção é evitar que ela apareça. A pesquisa mostrou que os vendedores craques no SPIN não eram melhores em responder objeção, eles simplesmente recebiam muito menos objeções. Principalmente aquelas de valor, de preço. Ah, tá caro, não vi vantagem, o concorrente faz mais barato. Por quê? Porque ao desenvolver bem as necessidades, transformar implícita em explícita e apresentar benefícios que respondem a essas necessidades, o valor ficava tão claro para o cliente que a objeção perdia o sentido, sabe? Tentar lidar com a objeção depois que ela surge é tratar o sintoma. Construir valor antes com o SPIN é tratar a causa. Aquele estudo que mostrou redução de 55% nas objeções depois do treino de SPIN prova isso. É muito mais eficaz, né? Prevenir em vez de remediar, nossa, faz todo sentido. O trabalho acontece antes da objeção dar as caras. E para fechar o ciclo da visita, como fica a abertura da conversa nessa abordagem toda? Aquela história de que os primeiros segundos definem tudo ainda vale? A abertura é importante, óbvio. Mas a pesquisa mostrou que ela é bem menos crítica para o sucesso final do que a investigação. E algumas ideias antigas foram, bem, questionadas. Por exemplo, perder um tempão tentando criar uma conexão pessoal logo de cara. Um comprador ocupado pode achar perda de tempo. Tentar jogar um benefício matador logo no começo também pode ser tiro no pé, porque puxa a discussão para o produto antes da hora, sem a necessidade estar clara. A dica principal é: seja rápido, profissional, deixa claro o objetivo da visita e ganhe o direito de fazer perguntas. Ou seja, vai logo para a investigação. O foco no início tem que ser entender, não vender. Direto ao ponto, sabe? Excelente. Acho que deu para pegar a essência dessa abordagem que realmente vira o jogo, né? Então, para a gente fechar aqui nossa análise do SPIN Selling e resumir os pontos-chave para quem está nos ouvindo e enfrenta esses desafios da venda complexa no dia a dia, primeiro, aquelas regras antigas de fechamento forçado, de brigar com objeção, esquece. Para venda grande, elas mais atrapalham do que ajudam. Tem que repensar. Segundo, o coração da venda que funciona é a investigação. Usar a sequência SPIN, situação, problema, implicação, necessidade de solução, para entender e, mais importante, desenvolver a necessidade do cliente, fazer o problema virar desejo de solução. Terceiro, construir o valor antes de falar do produto. O cliente tem que sentir o peso do problema e implicação e o alívio da solução, necessidade de solução, antes de você mostrar como você faz isso. Quarto, saber a diferença. Características são fatos. Vantagens mostram como pode ajudar, mas geram objeção. Benefícios SPIN mostram como você resolve a necessidade explícita que o cliente já falou. Use benefícios. Quinto, o melhor jeito de lidar com objeção é não ter que lidar com ela. Prevenir construindo valor de verdade com uma boa investigação. E sexto, em venda complexa, cada conversa busca um avanço. Um passo concreto que o cliente se compromete a dar, que move o negócio para frente e fortalece a relação. Não precisa ser o pedido final sempre. E para ficar a provocação aí para quem nos acompanhou, pensa aí qual seria aquela única pergunta de implicação
ou de necessidade de solução que, se você fizesse na próxima conversa com aquele cliente-chave, poderia virar o jogo, mudar completamente como ele vê o valor do que você oferece. Fica aí a reflexão. E com essa pergunta no ar, a gente encerra essa análise aprofundada de hoje. Se curtiu este episódio, salva e compartilha com quem também vai gostar e comenta qual outro livro você gostaria que a gente discutisse por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima!